Douglas, boa noite, mestre. Boa noite, Douglas. Qual a sua opinião sobre a fusão da Gol com a Azul? Não existe uma fusão da Gol com a Azul. Afeta a sua análise sobre a Azul? Não afeta porque não existe uma fusão da Gol com a Azul. Teria ações da Gol? Não, não teria ações da Gol. A análise da Gol está feita na época que a gente estava para entrar na Azul e justamente explicando por que eu tive na Gol e na Azul e não na Gol. Na época, se não me engano, a questão era justamente a estrutura de capital. A Gol rendia mais como operação, mas a estrutura de capital parecia um pouco mais apertada e justamente não à toa resultou numa recuperação judicial. Então, demos uma esquivada ali do negócio, que acabou sendo positivo, não estou dizendo que previ futuro nem nada, mas assim, a dinâmica mostrava mais risco de sobrevivência na Gol do que na Azul, de modo que acabou resultando positivamente, certo? Mas não existe uma fusão, existe a última informação que a gente tem é de combinaram de conversar sem nada amarrado, nada de nada. Tá? Outra coisa assim, não tem como uma coisa que não existe afetar a análise sobre azul. Tá? Isso daí eu falo numa boa, assim, aquele negócio que é a brincadeira que eu falo lá do Platão e tal. Parem de ouvir seguir gente burra, parem de seguir gente burra. Tá? Qualquer pessoa comentando o quão positivo ou negativo é a fusão da Azul com a Gol é um jumento. Tá? E não falo isso com a intenção de ofender ninguém nem nada, mas é um jumento, porque você não tem qualquer nível de estrutura que permita você fazer uma avaliação. Só para dar um exemplo hiperbólico aqui para você entender, se eu vou fundir Azul e Gol, tá? E a Azul vai pagar R$1 e todas as dívidas da Gol vão ser queimadas, é super positivo. Se eu vou fundir com a Gol e a Azul vai pagar R$1 trilhão e vai levar as dívidas juntos, é super negativo. Então, assim, estou dando exemplos gigantescamente distantes para você entender que, sem saber o que é a proposta de fusão, que não existe ainda nada estruturado, sem saber, sem ter nenhuma ideia de qual é a proposta que seria para uma fusão, você não tem como determinar se é positivo ou negativo para qualquer uma das operações, porque você não tem qualquer nível de ideia do que vai ser, certo? Você não sabe se vão fundir na base de algum acordo com redução de alavancagem para a operação rodar junto, se o governo vai meter a mão ou não, parecer do CAD, você não sabe de nada para dizer que a operação, você não sabe nem quanto seria a divisão da empresa final, supondo que não tem nem pagamento, você não sabe nem qual seria para os acionistas Azul e Gol. Esse é outro jeito de explicar, mais fácil ainda sem a hipérbole toda. A fusão da Gol com a Azul, que os acionistas da Azul ficam com 10% da operação, da nova operação, certo? Faz uma fusão e vira uma outra operação, tá? Azul Gol. O Gol Azul, tá? Vira Gol Azul. A fusão delas, que os acionistas da Azul ficam com 10% da operação final, péssimo para a gente. A fusão delas, que é a Azul, fica com 90% da operação final, ótimo para a gente. Então, assim, sem ter qualquer nível de estrutura, ideia da estrutura vaga, ideia vaga da estrutura, porque não existe nada ainda, existe uma conversa sobre a conversa sobre a conversa. Querer falar sobre isso sem ter nenhuma vaga ideia de o que tem como possibilidade é completamente fora da casinha, é ridículo, tá? Mesmo depois que sair, se sair, mesmo depois, supondo que saísse um projeto de fusão, mesmo quando sai, ainda assim, para fazer uma avaliação e querer julgar o que é positivo ou negativo, você empaca em várias incapacidades que você tem de avaliar as coisas de forma objetiva, porque você tem várias avaliações que dependem, primeiro, de projeção, que quer dizer zero, valuation, zero, certo? Então, assim, a avaliação da coisa como um todo, que eu faço quando tenho esse negócio de fusão, tirando casos gritantes muito negativos, é do quê? Como é que a gente está, não sendo gritante, como é que a gente está na dinâmica de médio e longo prazo para isso aqui? Gera sinergia, favorece as duas operações, é positivo, não é positivo e ponto. A ideia de querer falar, não, eu vou ficar na Gol porque vai ser mais positivo ou azul, é fora da casinha, é ridículo. É ridículo porque você não consegue avaliar isso, certo? O mercado fala besteira assim, mas não tem nenhuma validade aquilo, é chute.